Muito bem, pessoal. Estamos no curso Os Atributos e Obras de Deus. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no segundo capítulo. Primeiro Samuel, capítulo 2, em homenagem ao Dia das Mães. Parabéns a todas as mães aqui presentes. A gente vai ler nesse momento a oração de Ana. E um pouquinho do contexto para nós percebermos a riqueza da oração de Ana e os atributos de Deus que ela trouxe em sua oração, as obras de Deus que ela colocou ali. Ana era uma das duas esposas de Eucana, e a outra esposa se chamava Penina. Só que como Ana era estéril e Penina tinha filhos, Penina a provocava continuamente. Isso era motivo de grande angústia, de grande tristeza, grande aflição. O marido amava Ana, só que parecia que não compreendia exatamente a sua dor. O sacerdote Eli a confundiu com uma bêbada por conta do seu clamor desesperado a Deus. E quando viu ela orando ao Senhor, e é diante desse acúmulo de sofrimento em sua vida, de incompreensão, de humilhação, que nasce um voto que se o Senhor desse a ela um filho, ela o consagraria ao Senhor. E é dentro desse contexto que surge a oração de gratidão pelo fato do Senhor ter respondido o seu clamor. Eu estou lendo na NVI, 1 Samuel capítulo 2. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Que nós tenhamos uma compreensão de Deus, um entendimento do ser de Deus igual Ana, que compreendeu o modo que o Senhor agia, o modo que o Senhor agiu em sua vida, o que esperar desse Deus, os seus atributos, suas características como Deus santo, provedor, poderoso e por aí vai. Conhecer a Deus tem implicações significativas para as nossas vidas. E a expectativa desse curso é que a gente amplie o nosso conhecimento do Senhor. Vamos orar?
Ó Deus, te agradecemos por essa passagem tão rica em descrições sobre o seu ser, sobre os seus atributos, sobre aquilo que o Senhor faz. E pedimos que nós também tenhamos experiências com o Senhor, de provar da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia, do seu sustento, da sua santidade, da sua justiça. Nós queremos te conhecer, ó Deus, mas não somente com conhecimento teórico, mas nós queremos estar envolvidos com o Senhor, tendo relacionamento contigo, conhecendo o Senhor por proximidade, e que isso acalme o nosso coração diante das nossas tribulações e angústias, que isso oriente a nossa vida na nossa maneira de nós conduzirmos ela. Que o Senhor nos traga, então, reverência e temor diante da sua santidade. Abra os nossos olhos, ó Deus. Abençoe essa aula. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A aula passada eu compartilhei o trecho de um livro chamado O Pavilhão Dourado. E esse livro narra a história de um jovem que cresceu ouvindo belas histórias, belas descrições sobre como era o Pavilhão Dourado. E o Pavilhão Dourado, quem trabalhava lá? O seu próprio pai, que trabalhava no pavilhão como um monge. Então ele cresceu nutrindo expectativas como era o grande Pavilhão Dourado. E nós lemos um trecho em que mostra o desapontamento do jovem quando ele de fato conheceu. O texto vai dizer: observei o pavilhão de diversos ângulos e também inclinei a cabeça em posições diversas, mas nenhuma emoção sobreveio. Tratava-se apenas de uma pequena construção enegrecida de 2 andares. Por tantos anos ele havia criado uma ideia, ele havia idealizado o pavilhão. E quando ele se deu conta da realidade, ele então ficou frustrado. O nosso coração, como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós somos muito criativos para pensarmos em coisas que substituem Deus, para nos dar satisfação, sentido e segurança, mas nós também somos muito criativos para pensar em Deus, a nossa própria imagem, conforme as nossas preferências. E a reflexão que a gente fez nesse momento foi: quando uma pessoa se diz frustrada com Deus, temos que nos perguntar, a pessoa está frustrada com Deus ou com a imagem de Deus que ela criou? E hoje eu quero trazer um outro livro para vocês, O Grande Gatsby. Quantos aqui já leram ou assistiram o filme? Maravilhoso. O Grande Gatsby fala da história de um homem chamado Gatsby, Jay Gatsby, que é um milionário misterioso que vive em grandes festas nas décadas de 1920 nos Estados Unidos. E a narrativa é contada por um vizinho, o Nick, que aos poucos descobre que toda aquela extravagância, o estilo de vida, as festas do Gatsby tinha um motivo específico, tinha um objetivo, que era reconquistar a Daisy, que era um antigo amor dele. Só que Gatsby ama mais a ideia da Daisy do que a sua realidade. E sua incapacidade de separar a sua fantasia da realidade, como Daisy de fato é, acaba conduzindo a sua vida a uma tragédia. Tem até uma cena muito interessante no livro, no filme, que ele compra uma mansão do outro lado da ilha, mas que ele tem acesso ainda à casa de Daisy. E a casa de Daisy tem um farol verde. E Daisy vai se aproximando e nos fins da noite, ele chega ali na baía e ele começa a contemplar aquela luz. E ele começa
colocar a sua mão em direção àquela luz, porque a luz simbolizava a esperança de um dia ter esse reencontro com o seu grande amor. Então, tudo em sua vida girou em torno de ter contato, de se aproximar novamente do seu grande amor, a Daisy. E isso aconteceu. E vamos perceber o que acontece. Devia ter momentos, mesmo naquela tarde, em que Daisy não correspondera totalmente aos seus sonhos. Então, nós estamos aqui diante desse reencontro e ele conseguiu finalmente aquilo que ele tanto queria. Mas Daisy não correspondeu à sua imagem. E o problema não era exatamente Daisy decepcioná-la, mas o fato era que Gatsby havia transformado o seu amor em algo gigantesco, quase mítico. Não por culpa dela, mas devido à colossal vitalidade da ilusão que ele alimentara. Uma idealização que havia crescido e se tornado maior do que ela, maior do que qualquer coisa no universo. Ele se lançara dentro do sonho com paixão criadora. Olha só então a criatividade da idolatria, acrescentando detalhes todo o tempo, decorando-o com cada pluma brilhante que passava em seu caminho. Não há intensidade de ardor ou de euforia que possa desafiar aquilo que o ser humano é capaz de armazenar em seu fantasmagórico coração. O ponto a ser destacado, então, é que o nosso coração é criativo para pensar em aspectos a serem adicionados. Nós estamos pensando agora aqui em Deus. Nós podemos idolatrar o próprio Deus com um D minúsculo. E como eu comentei a aula passada, deuses falsos sempre frustram. Você pode estar frustrado com Deus por ter alguma enfermidade ou alguma incapacidade. Você pode estar frustrado com Deus pela sua falta de recurso. Frustrado porque você julga que Deus deveria ter agido de determinada maneira com você e Ele não fez assim. Você vai pensando em um Deus e com a sua criatividade você vai imaginando que se você se comportar de determinada maneira, seguir o passo A mais B, então a conclusão vai ser que Deus te dará o C. Tudo tranquilinho, tudo bem entendido. E quando você percebe que você está lidando com um Deus que é diferente da sua imagem, você se frustra. E é por isso que nós precisamos estudar os atributos de Deus. Nós precisamos qualificar o termo Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala com alguma pessoa que você crê em Deus, no Brasil, mais de 80% vão concordar com você, entre católicos e evangélicos, mais de 80%. Só que se você bate na porta de cada uma dessas pessoas e pergunta, como é esse Deus? Porque eu creio em Deus, você diz crer também em Deus. Mas a conversa vai desenrolando e você percebe que está tratando de algo muito diferente do que a outra pessoa está falando por detrás do nome Deus. Por isso que nós precisamos deixar claro o que nós queremos dizer quando falamos Deus. É o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ou não? Aula passada nós vimos dois personagens trazendo as suas ideias de Deus. O primeiro deles foi Felipe Neto, que começou o vídeo falando, eu trouxe a descrição para vocês, Deus para mim é tudo, mas eu tenho a minha própria concepção de Deus. Deus para mim é tudo, é força, energia, física. E eu acredito que Deus tem o poder de influenciar a vida das pessoas. E você começa a perceber que esse Deus está muito distante da sua descrição bíblica. Não é força, Deus não é energia. E que pode influenciar aí somente como um efeito psicológico sobre a vida das pessoas.
Nós vimos também um trecho de um credo do Juan Arias, um escritor espanhol, que falou: eu não creio num Deus que manda pessoas para o inferno. Então ele, no seu coração, na sua mente, imaginou um Deus conforme as suas próprias predileções. Mas o que é então um atributo? 3 definições para vocês. A primeira delas do John Frame, que diz: atributos divinos representam seus poderes e traços característicos. Heber Campos: atributos são qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa particular ou de um ser. E Joel Bick: atributos são qualidades ou características que estão íntima e permanentemente associadas a alguém e que podem ser usadas para identificá-lo. Então, quais são os traços característicos de uma pessoa, por exemplo, que você quer dizer? Às vezes, você vai colocar uma descrição sobre ela, que pode ser que passe algum tempo e a pessoa não tenha mais aquilo. Ah, não, o Henrique é aquela pessoa que usa aparelho. Aí passa-se o tempo e ele não tem mais aparelho. O que é aquilo essencial da pessoa? Quais são os traços característicos? Você pode falar de um olho verde, às vezes de um jeito da pessoa. Nós percebemos e nós diferenciamos pessoas utilizando seus atributos. Quem é o fulano? Ah, o fulano é esse, ele tem essa e essa e essa característica, ele faz isso, isso e isso. Ah, então pode ser que eu consiga reconhecê-lo se eu estiver no meio de outras pessoas. Sabendo disso, eu quero fazer um exercício com vocês. Sem pressa, eu quero que você, em um bloco de notas, no seu celular, ou aí na sua mente, passando pelas palavras, pelas letras do alfabeto, eu quero que você procure identificar uma virtude, um atributo, uma perfeição de Deus para cada palavra, para cada letra. Ah, vai ter algumas aí que você vai ter mais dificuldade? Vai para o inglês. Não conseguiu? Manda um hebraico. Então, vai passando aí, cada palavrinha. Não pode amor, tá? Amor já todo mundo ia colocar. Bondade também não. Aí... Brincadeira, pode sim. Então, passe um tempinho trazendo à sua mente as qualidades, as características, as perfeições de Deus. Sofia, lê os seus atributos até aí, o que você conseguir. Pode ler. Amor, bondade, compassivo, esperança, fiel, good, infinito. Calma, o quê? Good. Eu fiz em inglês. Você pode pedir. Ah, tá. Eu entendi gordo. Vocês também, né? Falei, rapaz, que atrevida, né? Pode continuar. Infinito, loving, misericordioso, paciente, verdade. Ok. Então, nós fizemos esse exercício só para procurar trazer um pouquinho mais ali da nossa mente, do nosso coração, quando nós falamos sobre o ser de Deus, para entender um pouquinho mais sobre quem Ele é. E é interessante, eu comentei com vocês isso, porque quando nós perguntamos para alguém hoje, Deus é? A primeira coisa que ela vai responder é, Deus é amor. Mas eu quero agora olhar para vocês, para alguns personagens no decorrer no passar dos séculos, e notar com vocês como que muitos outros atributos de Deus eram considerados. E parece que esse fenômeno do amor de Deus e a ênfase somente no amor de Deus é algo mais recente. Eles não excluíam isso, falavam sim da bondade, da compaixão, do amor de Deus, mas quando eles falavam sobre Deus, os traços característicos que eles contemplavam eram muito diferentes daqueles que vêm primeiramente à nossa mente quando a gente faz um exercício como esse.
Vamos começar com Orígenes, ali no 2º, 3º século. Ele diz o seguinte: de acordo com a verdade estrita, Deus é incompreensível. Alguém aqui colocou incompreensibilidade como um atributo de Deus? E incapaz de ser medido, pois qualquer que seja o conhecimento que somos capazes de obter acerca de Deus, seja por percepção ou por reflexão, devemos necessariamente crer que Ele é muito superior em muitos graus ao que conseguimos perceber que Ele é. Essa palavrinha utilizada aqui, incompreensível, eu quero focar nela um pouquinho com vocês hoje. Essa palavra vem do latim imensus, que é literalmente a nossa palavra imenso, ou seja, não tem mensura, Deus não tem medida. Aquilo que não pode ser medido, Deus, então, essa pessoa que não pode ser circunscrita, tem um aspecto espacial. Deus não é aquela pessoa que você vai colocar uma cerquinha, um limite, mas tem também o aspecto intelectual. E eles destacavam muito isso nos primeiros séculos. Deus não pode ser capturado, agarrado ou contido. Podemos usar a palavra domesticado, aquele Deus que nós colocamos no braço e falamos: agora eu domino isso, agora eu sei. Você entende tudo de Deus? Não há nada que Ele faça que te deixe minimamente intrigado? Você tem a resposta teológica para todas as suas questões? Para todos os modos de agir de Deus? Nesse momento, nós somos convidados à humildade. Nós estamos tratando de um Deus que é incompreensível. Isso não tem a ver somente com a nossa pecaminosidade, tem a ver com a nossa criaturidade. O problema da nossa pecaminosidade é que a gente não quer conhecer a Deus, mas pela nossa criaturidade e por Deus ser quem Ele é, nós já temos aqui uma distância muito grande, por isso Ele não pode ser capturado. Então, não fique achando que tem algum problema quando alguém te fizer alguma questão, te fizer alguma pergunta importante, você responder simplesmente: eu não sei. Por que que Deus permitiu isso, isso e aquilo? Não sei. Eu não entendo. E se Deus foi plenamente compreendido por você, saiba que você está lidando com um ídolo e não com Deus. E sobre esse aspecto da incompreensibilidade, eu quero saltar vários séculos e ler uma frase do Jonathan Edwards, que ele diz: uma superioridade muito grande, mesmo em seres da mesma natureza que nós, torna muitas das ações, intenções e afirmações delas incompreensíveis e acompanhadas de complexidades inexprimíveis. Veja a relação que criancinhas têm com pessoas adultas, por exemplo, ou pessoas vulgares com outras cultas, grandes filósofos e matemáticos. 2 semanas atrás eu explorei o tema do universalismo, a doutrina em que se crê que no final todos serão salvos. E ali eu trouxe essa passagem para mostrar a dificuldade que nós temos dentro desse assunto. E o que o Edwards está falando aqui é que Deus é diferente de nós. Ele não é da mesma natureza que nós. E isso carrega uma série de dificuldades para a nossa compreensão sobre o seu ser. Então, Edwards está falando que entre pessoas diferentes já há um abismo que torna muitas vezes a ação de uma outra pessoa diferente de nós incompreensível. Deixa eu ilustrar isso com a mesma ilustração que eu trouxe
duas aulas atrás. Você pega uma criança do semear, uma criancinha ali de 8 anos, uma turma toda do semear, e você leva elas para a Unicamp. E quem que está na Unicamp? O Covolan. O Covolan está ensinando para os doutorandos em física sobre o tema teoria quântica de campos não abelianos em variedades riemannianas com topologia não trivial. E então as crianças chegam ali para ouvir uma palestra do Roberto Covolan. As crianças vão entender o Roberto Covolan? A gente não ia. Então o ponto é, nós temos dificuldade de compreensão de uma pessoa que intelectualmente sabe mais, domina mais um assunto, crianças com dificuldade na compreensão da conversa e ensino de adultos. Nós estamos falando, então, de um ser humano diante de Deus. Você espera que o estudo da divindade seja tranquilo? Seja fácil? Por isso, é normal que muitas das intenções, muitas das obras de Deus sejam complexas para nós. Isso é, na verdade, só mais uma evidência de que nós estamos lidando com Deus. Nós entendemos o nosso limite nessa história, o quanto que nós conseguimos compreender. Lactâncio, um filósofo cristão, pode alguém duvidar se algo pode ser difícil ou impossível para Deus, que por sua providência concebeu, por sua energia estabeleceu, e por seu juízo completou obras tão grandes e maravilhosas, e que ainda agora as sustenta por seu espírito e as governa por seu poder, sendo ele incompreensível e inexprimível, e plenamente conhecido por nenhum outro, senão ele mesmo. Olha só que bonito, ele fala então da onipotência. Ele traz a obra de Deus da providência que controla, que governa todas as coisas, a sua justiça, as suas obras grandes e maravilhosas. Nós não podemos conhecer a Deus exaustivamente, mas podemos sim conhecer a Deus verdadeiramente, naquilo que ele se revelou. João Crisóstomo, agora no 5º século, bispo de Constantinopla. Invoquemo-lo, portanto, como Deus inefável. Alguém colocou inefável como atributo de Deus? O que é inefável? É aquilo que não pode ser expresso em palavras. Algo tão profundo, intenso, transcendente, que a linguagem humana tem dificuldade e não consegue captar aquilo plenamente. Que ultrapassa a nossa inteligência, é invisível, incompreensível. Invoquemo-lo como o Deus que é inescrutável para os anjos, oculto aos serafins, inimaginável para os querubins, invisível para os principados, os poderes, as virtudes, na verdade, para todas as criaturas, sem exceção, porque ele é conhecido somente pelo Filho e o Espírito, bem parecido com o anterior. Agostinho, tentei conceber-me também, ó meu Deus, maravilhosamente simples e imutável. Hoje nós vamos abordar esse atributo de Deus, a sua simplicidade. Que muitos abordavam sobre isso, mas geralmente nós não entendemos o seu significado. Simples e imutável, como se tu fosses um sujeito ao qual a magnitude e a beleza fossem atribuídas. Eu pensava que essas qualidades estavam em ti como um sujeito,
nem quando você tem as suas próprias características e traços marcantes, como no caso de um corpo físico, quanto na verdade com Deus é diferente. Tu és a própria magnitude e tua própria beleza. Você tem beleza, você pode ter verdade, você pode ter amor, mas Deus, Ele é todas as coisas. Não é que Ele tem, Ele é. E João de Damasco, o João Damasceno, ele foi um dos personagens principais nos primeiros séculos, agora lá no 8º, 7º século, para sistematizar os atributos de Deus. Ele criou, ele expôs de maneira muito sistematizada, algo que até agora havia sido sem precedente. E ele distribuiu em atributos relacionados ao tempo, ao espaço, ao ser de Deus e à sua natureza. Atributos relacionados ao tempo. Ele olha para o passado e depois para o futuro. E cada uma das palavras tem relação com a outra no tempo oposto. Por exemplo, Deus, no que diz respeito ao passado, ele é sem princípio. Portanto, seu equivalente no que diz respeito ao futuro é que esse Deus é imperecível. O Deus que é incriado, que não foi criado, ele é imortal, porque a mortalidade pertence ao âmbito da criação. Deus não foi gerado, portanto, ele é eterno. Ele vai trazer também atributos relacionados ao espaço. Deus é infinito, incircunscrito, ilimitado, ou seja, sem limites, e de poder ilimitado. Todas essas palavrinhas possuem uma raiz aqui de peri ou de peir, que significa, que vem daquela nossa palavra perímetro, que traz a ideia de espaço. E tudo isso poderia ser resumido ou reunidas na palavra ilimitado. Aquela ideia que Deus não pode ser contido dentro de um espaço, dentro de uma cerca que a gente coloca Deus e fala, você fica aí. Ele vai falar relacionado ao ser de Deus, Deus como simples. Olha só, então vimos Agostinho falando, João Damasceno. O que é essa simplicidade de Deus? E então nós temos 3 palavras que basicamente explicam o contexto de simples. Deus é não composto, ele é incorpóreo, porque Deus ter corpo seria uma limitação de Deus e comprometeria o seu ser. E ele também é sem fluxo, que significa o quê? Que Deus não é instável. Ele diz agora também com relação à natureza de Deus. Deus é impassível. Quantos já ouviram falar nesse atributo de Deus? A impassibilidade de Deus. Esse é um atributo que traz uma certa confusão na teologia, em que muitos autores vão discordar, mas, de maneira resumida, significa que Deus não está sujeito a sofrimento, paixão, perturbação emocional causada por forças externas a Ele. Mas isso não significa que Deus seja indiferente ou frio. Mas a ideia é que ele não é reativo às coisas externas da mesma maneira que nós somos. Ele destaca também, João Damasceno, a sua imutabilidade. Da maneira que Deus era, ele é e será eternamente. Ele é inalterável e ele é invisível. Então perceba nessa jornada que nós tivemos até aqui para compreender como os atributos de Deus foram sendo desenvolvidos ao longo dos séculos, inúmeros atributos foram levados em consideração. Por isso a importância também de nós investigarmos esse tema, porque às vezes a gente fica travado. A tem amor, B tem bondade, C tem compassivo, e o I? Ó, só tem I aqui, ó.
dá para você colocar uns 14 atributos de Deus. Então, a importância de nós conhecermos a esse Deus por outros aspectos, traços característicos de Deus que pode ser que hoje você não conhece. Quando nós estamos conhecendo uma pessoa, pode ser que em algum momento nós não conheçamos um traço característico da pessoa. E isso traz para a gente uma certa inquietação. Pode ser que eu descubra algo acerca de uma pessoa que não seja tão bom. Então, melhor ficar do jeito que está aqui, não quero conhecer nada não. Mas nós estamos falando de conhecer a Deus, conhecer algum traço característico de Deus que hoje nós não conhecemos. E os traços característicos de Deus são todos perfeitos. E à medida que nós fazemos isso, nós estaremos compreendendo mais quem Ele é. E eu gostaria de indicar esse livro do A.W. Tozer, O Conhecimento do Santo. Aqui ele trata sobre diversos atributos. Tem 23 capítulos, mas são capítulos curtinhos, que vai falar sobre a autossuficiência de Deus, a incompreensibilidade de Deus, a sua sabedoria, onipresença, fidelidade, por aí vai. Então, se você quiser explorar um pouquinho mais esses traços característicos de Deus, fica a indicação desse livro, que é muito bom. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Muito bem. Então, nós temos diversos atributos de Deus, traços característicos dele, e no decorrer dos séculos, os teólogos tentaram uma maneira de dividir, de enquadrar, de classificar os atributos de Deus. Qual é a melhor maneira de separá-los? Existem aqueles que defendem que os atributos de Deus devem ser separados entre os atributos naturais e os atributos morais. Aqueles que falam que os atributos devem ser divididos entre os absolutos e relativos, imanentes e emanentes, essenciais e relacionais. Essenciais, Deus nele mesmo, o seu poder, a sua glória. E os relacionais que diz respeito a Deus no trato com a sua criação, por exemplo, a sua misericórdia, a sua paciência. Deus não exerce paciência entre as pessoas da Trindade. Então, por isso que os absolutos ou essenciais e relacionais. Mas a maneira mais comum de se dividir os atributos de Deus se dá entre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que significa isso? Os atributos comunicáveis de Deus são aquelas características que Deus tem e que nós, enquanto seres humanos, espelhamos, ainda que minimamente, esse traço de Deus. Então, por isso que se fala comunicáveis, são atributos que Deus comunicou, atributos que Deus compartilhou com o ser humano, que Deus é e os homens também são, ainda que não na mesma medida. Nenhum atributo que nós temos, mesmo esses comunicáveis, se dão no mesmo grau, na mesma qualidade dos atributos que Deus tem. Já os atributos incomunicáveis são aquelas características, seus traços marcantes em que o ser humano não possui. Então, somente Deus possui essas marcas, esses traços. Vamos pensar em alguns atributos. O amor de Deus é um atributo comunicável ou incomunicável? Porque nós somos chamados a amar, nós podemos amar assim como Deus é amor. Bondade, comunicável. Você pode ser bondoso da mesma maneira que Deus também é. Eternidade. Aí já começa incomunicável.
ainda que nós, crendo em Cristo Jesus, venhamos a ter a vida eterna, nós tivemos um início, logo nós não somos eternos. Imutabilidade, o fato de Deus não mudar. Incomunicável. E graças a Deus. Imagine se fosse essa pessoa chata toda a sua vida. Ainda bem que você muda, né? Deus não precisa mudar, não tem por que mudar, porque Ele é perfeito, Ele é completo. Paciência é o quê? Comunicável. Então, justiça, santidade, comunicável. Então, uma maneira simples, fácil, é a mais tranquila para nós lidarmos com os atributos de Deus. Traços que Ele compartilha com o ser humano e traços que Ele não compartilha. E agora eu quero entrar no tema do atributo da simplicidade. Esse é o primeiro atributo que nós vamos considerar com mais cuidado. E esse atributo vai nos ensinar a lidar com todos os outros atributos. Quando nós falamos que Deus é simples, ou quando nós falamos da simplicidade de Deus, nós não estamos falando com isso que Deus é fácil de entender. Nós não estamos utilizando a palavra simples da mesma maneira que nós usamos corriqueiramente. Deus é simples no sentido em que a palavra é usada na química. Tem alguém aqui da área da química? Ok? Sua natureza é um pouquinho difícil o começo e depois está igual no começo, tá? Não, mas depois fica palatável, as coisas vão fazer bastante sentido. A sua natureza não é composta de elementos diferentes. A água, aqui vamos para um exemplo, é uma substância composta. Ela é formada por hidrogênio e oxigênio. E pode ser separadas em suas partes componentes. Você pode dividir hidrogênio e oxigênio. Deus não é um ser composto. Se fosse, ele não poderia ser o ser supremo. Suas partes seriam logicamente anteriores a ele. Vamos explicar mais. Olha para a água. Para ela existir, algo precisava existir antes dela: o hidrogênio e o oxigênio. A água, então, é composta. Ela é constituída de partes, ela é dependente, ela é derivada. Se alguém dissesse, vamos supor que alguém diga, a água é Deus. A água é o ser eterno e o ser supremo. Se a pessoa dissesse isso, o argumento iria colapsar. Por quê? Porque há realidades que antecedem a água. Antes da água existir oxigênio e hidrogênio. Por isso, a água não pode ser eterna nem suprema. E isso nos leva a uma pergunta. E se Deus fosse assim? E se Deus fosse a soma das suas partes? E a soma de todos esses atributos, surgiu Deus. Deus sendo a soma das partes de bondade, poder, eternidade, onisciência, tudo reunido. Deus é constituído de partes. Bem, o problema é sério. Se Deus tem atributos, significa que esses atributos existem independentemente dele. E que em algum momento foram incorporadas por ele. Isso implicaria que houve um Deus sem bondade plena, ou um Deus que ainda não era o Todo-Poderoso, um Deus que se tornou quem ele é. Então Deus não tem amor, ele é amor. Ele não tem poder, ele é poder.
os seus atributos são idênticos ao seu ser. Isso é importante. Os atributos são idênticos ao seu ser. Daqui a pouco tudo isso vai ficar mais claro. Os seus atributos, então, não são peças reunidas. O que são, então, os atributos de Deus? São o próprio ser de Deus visto de ângulos diferentes, características diferentes de um único ser. Deus não tem partes que o antecedem. Nada existia antes dele que o constituísse. E então Deus é o único ser que simplesmente é. Deus é um ser unitário, não composto. Ah, mas é a Trindade. Deus não é composto pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não são partes constituintes de Deus. Há um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Mas não são três partes. Não composto. Sua natureza não é algo externo a ele, nem algo acrescentado ao seu ser ou substância. E olha só, aqui começa a já ficar um pouquinho mais claro. Não há tensão fundamental entre os seus atributos. E eles são, em última instância, aspectos da única natureza divina. Deus não depende para a sua existência de quaisquer atributos que existam independentemente. E é interessante isso que está em negrito. Os seus atributos não estão em tensão entre si. Às vezes a gente vai olhar, quando a gente olha para Deus como peças, às vezes a gente olha para um atributo e fala, nossa, mas isso daqui parece que é o oposto, ou que está brigando com outro atributo de Deus. E por isso o autor aqui, o teólogo Millard Erickson, vai falar que são o mesmo ser, de ângulos diferentes, sempre em perfeita unidade. A simplicidade divina também significa que os atributos de Deus se interpenetram mutuamente. Para estudar, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dividir aqui um atributo. Não, vamos olhar então para a bondade. Nós vamos fazer isso no curso. A gente vai olhar para o amor. Olha, então, o foco é no amor. Depois a gente vai ver o ódio. O que a Bíblia fala sobre o ódio de Deus? A onipotência de Deus. Para fins de estudo, nós precisamos cometer essa violência contra a realidade. A gente precisa fazer um recorte para olhar somente esse aspecto. Mas isso somente para fins de estudo. Porque no fim, nós estamos falando traços, características de um único ser. Então, os atributos de Deus não podem ser considerados desconsiderando os outros. A análise teórica é útil porque nos permite concentrar em diferentes aspectos do seu ser. Mas não podemos extrair um atributo como a invisibilidade e tratá-lo como se não tivesse nada a ver com os outros. Então, quando dizemos que Deus é justo e que Deus é amor, nós não estamos tratando de peças separadas. O amor de Deus é um amor justo e a justiça de Deus é uma justiça amorosa. Olha que interessante, então, cada atributo carrega os outros dentro de si. Por isso, quando Deus age com misericórdia, Ele não está suspendendo a justiça. Quando age com justiça, Ele não está esquecendo o amor.
Os atributos se interpenetram, eles se habitam mutualmente. Então ele é sempre, ao mesmo tempo, tudo o que ele é. Fez algum sentido? Não é para fazer mesmo. A gente vai perceber o impacto disso na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, na teologia. Se nós tratarmos Deus como partes, o que acontece? Por isso nós vamos para implicações da simplicidade. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Precisa de algum esclarecimento? Eu sei que ainda é muito truncado. A partir de agora fica mais fácil. Alguém precisa de alguma... Posso melhorar a explicação em algum aspecto? Então vamos seguir. Visões deturpadas sobre o ser de Deus geralmente têm uma origem numa visão desequilibrada dos atributos de Deus. Atributos que acabam sendo vistos como peças. E é claro que parece que algumas peças são mais importantes ou são mais fundamentais do que as outras. Então você vai olhar algum distúrbio na teologia, alguma heresia que existe. Pare para refletir. Você vai verificar que tem algum atributo de Deus, alguma característica de Deus que parece que está sendo vista como mais fundamental do que uma outra. Então, se a gente pudesse colocar isso em um gráfico, como se a pessoa repartisse Deus aqui nos seus vários atributos, e essa pessoa gosta aqui da paciência, da longanimidade, mas esse negócio de justiça eu não gosto tanto, então tem que ser menor. A ira de Deus não gosta, acha incômodo, não precisa. Mas quando vai ao amor de Deus, não, Deus é amor. Inclusive, a gente tem música que fala sobre isso. O amor é a essência de Deus. Também. Mas não é que o amor é a essência de Deus e o resto somente é um parasita ali junto com o amor. O amor não é o atributo mais fundamental. E a simplicidade de Deus vai nos ensinar que isso daqui não pode acontecer. Diga. Eu já contei para você. Eu já contei para vocês o meu dilema com... Não, acho que não contei para vocês, mas o dilema que eu tenho com motoqueiro. É difícil para mim. Eu lembro que uma vez estava o carro parado, a moto veio e derrubou o meu retrovisor, né? Aí eu falei, para ali que nós vamos trocar contato e tudo mais para você me ressarcir, né? Aí ele falou, tá bom, vai ali. Aí no que eu comecei a virar, o sinal abriu e ele voou. Naquele momento, eu orei para Deus derrubar a moto dele. E é isso que acontece, porque quando é um erro meu, quando é uma falha minha, eu vou pedir para Deus ser misericordioso. Deus, eu sei que eu mereço isso, mas olha para mim com graça, com compaixão. Então, para mim, eu quero amor, eu quero misericórdia no meu erro, mas para os outros eu quero a justiça. Bom ponto. O teólogo Joel Bick vai dizer o seguinte: se enfatizarmos a soberania de Deus a fim de negligenciar a sua misericórdia, ou o seu amor em detrimento da sua justiça, ou a sua presença em detrimento da sua incompreensibilidade, adoraremos cada vez mais um falso Deus em vez do Senhor.
Então, quando nós pegamos um atributo e colocamos ele num degrau muito elevado e diminuímos outro, não é que nós estamos somente cometendo um erro teológico. Nós estamos, aos poucos, construindo um Deus diferente. E olha só, então, a idolatria surgindo por uma visão equivocada, deturpada dos atributos de Deus. Vamos pensar, então, alguns desses desvios. Se um grupo dá uma ênfase maior no amor de Deus, em detrimento, ou seja, prejudicando a sua justiça, a pessoa pode cair num universalismo. Um Deus que só ama e nunca julga. No fim, todos serão salvos. O pecado não tem peso real. Outro exemplo. Agora é o contrário. Se a pessoa foca somente na justiça de Deus, mas despreza o seu amor, a gente vai lidar com pessoas legalistas. Um Deus que contabiliza os erros, exige desempenho, e a relação com esse Deus agora passa a ser uma obrigação baseada no medo. A graça some, não existe graça, e já que é justiça, eu preciso que Deus me dê aquilo que eu mereço. Então, o que você alcançar com Deus é meramente uma conquista pessoal. Isso quando você eleva a graça e diminui o amor. Se você dá uma ênfase muito grande na presença de Deus, que Deus está aqui conosco, Ele é o nosso coleguinha, e você faz isso em detrimento da sua soberania, você vai ter um Deus que é refém da história. Um Deus que está do nosso lado, mas que não governa. E geralmente essas pessoas que olham muito para a presença de Deus aqui conosco e esquecem o aspecto da sua glória e soberania, essas pessoas tendem a reduzir a Deus como um aliado nas causas humanas. E é isso que acontece na teologia da libertação. Agora, se você faz o movimento contrário e você vai focar na transcendência de Deus, na sua soberania, e esquece que Deus está presente, você pode cair num deísmo. Um Deus que criou o mundo e se afastou. Que ele esteve presente no início, mas ele não intervém, não ouve, não age. Por isso, a simplicidade de Deus recomenda o equilíbrio em adorar os seus atributos. E quando nós pensamos nas músicas que nós cantamos aqui na igreja, nós vamos lembrar que nós cantamos músicas sobre a justiça de Deus. Justos e verdadeiros são. Canta sobre a justiça de Deus. A gente canta a soberania de Deus. Tu és soberano. Nós cantamos sobre a santidade. Nós cantamos sobre a bondade. Cantamos sobre o seu amor. E nós somos convidados, então, a fazer justamente isso, a sermos equilibrados na nossa adoração a Deus. Isso é muito interessante quando vamos para as Escrituras, que temos aqui vários atributos listados: a sua santidade, misericórdia, poder, soberania, grandeza, sabedoria, eternidade, justiça, fidelidade, benignidade, imutabilidade e onipresença. Mas as passagens que estão do lado não são somente passagens que falam que Deus é esse atributo. Essas são todas passagens que louvam a Deus por seu atributo. Então, tem nas Escrituras louvores a Deus pela sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. Toda a terra está cheia da sua glória. Na misericórdia, no Salmo 136:1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E sobre o seu poder, em Apocalipse 19:6, nós lemos:
Aleluia, pois sei no Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A sua soberania, em 1 Crônicas 29, teu Senhor é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. A sua grandeza, no Salmo 145, 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua sabedoria, Paulo no final ali de Romanos 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então ele está louvando a Deus por sua sabedoria. A sua eternidade também é louvada. 1 Timóteo 1,17, ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória. É o Rei dos séculos. A sua justiça, Apocalipse 15, justos e verdadeiros são os seus juízos, os seus caminhos. A fidelidade de Deus, no Salmo 36, a tua fidelidade atinge até as nuvens. A benignidade de Deus é louvada. No Salmo 63, 3, pois a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A imutabilidade de Deus, porque eu sou o Senhor, não mudo. Sou o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. A presença de Deus, também louvada no Salmo 139, aquele texto clássico sobre a presença, para onde eu me esconderei do Senhor? Para onde que eu posso ir que Deus não me confronte com a sua presença? Então nós somos chamados nesse momento a louvar a Deus por todos os seus atributos, por quem Ele é. E nós perdemos muito ao enfatizarmos um em detrimento do outro. E estaremos cada vez mais diante de um falso Deus. Qual seria o sentido se Deus estivesse presente em toda parte, mas carecesse de poder ou de conhecimento? Então, muito interessante que o Gerald Bray vai trazer aqui sobre aqueles 3 atributos clássicos de Deus, sua onisciência, onipotência e onipresença. Ele vai falar de que adianta ter um se você não tem o outro. Olha só então a perfeição de Deus. Como ele poderia ser onipotente se estivesse periodicamente ausente da cena ou ignorasse ela? E de que adiantaria se ele soubesse de tudo, mas fosse impotente para fazer algo a respeito? Um atributo vai chamando o outro, e nisso nós percebemos as perfeições de Deus. Visto que Deus não é composto de partes, nenhum atributo de Deus é maior do que o outro. Nem qualquer atributo é mais essencial ou último, enquanto os outros são menos. Concluindo, antes de eu passar uma música para a gente ouvir, o William Bates, ele vai abordar sobre esse assunto da simplicidade de Deus e sobre essa nossa tendência de colocar um atributo em choque com outro atributo de Deus. E ele vai falar como que na obra de Cristo, em Cristo crucificado, nós vemos não somente um atributo de Deus, nós vemos todos os atributos de Deus. O que nós vemos ali na cruz então? Ele diz, é aqui que a sabedoria, ou seja, aquele seu plano, desde antes da fundação do mundo, que em amor nos predestinou, um plano glorioso, envolvendo a sua sabedoria, a sua bondade
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, Romanos 5,8, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A justiça de Deus, porque Ele se fez pecado no nosso lugar, imputando a sua justiça em nós, a sua santidade. Afinal de contas, para o pecador ter acesso e ter relacionamento com Deus, ele precisa ser santificado. E é isso que a obra de Cristo nos mostra. Então, na obra de Cristo, no Cristo crucificado, nós vemos todos os atributos de Deus presentes, glorificados e manifestados. Quero ouvir uma música, se chama Indescritível, uma música do Chris Tomlin. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos sobre o ser de Deus, a nossa incapacidade de compreender os seus caminhos, a dificuldade que envolve a compreensão do seu ser, que nós tenhamos uma postura de adoração a esse Deus. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who's told every lightning bolt where it should go, or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night? None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name.
Vou deixar lá. Quem pode orar por nós? Senhor Deus Pai, queremos lhe agradecer, meu Deus, por esse dia, por o Senhor cuidar de nós, nos encaminhou aqui para ouvir a Tua palavra, agradecemos pelo Cristo que tem trazido para nós, Pai, a respeito dos Teus atributos. Senhor, que possamos estar digerindo essa palavra, esse estudo no decorrer da semana, possamos estar cada vez mais compreendendo o Senhor, Pai, buscando o Senhor de todo o coração. Peço o Senhor cuide de nós nesse domingo, nos acompanhe de volta para as nossas casas. Em nome de Jesus, amém.